Deus fechou a porta para quebrar o cativeiro. A maneira que Deus decide trabalhar na nossa vida é surpreendente, até mesmo para nós. Quantas vezes nós queremos que uma porta se abra e de repente ela fecha de uma forma que parece que nós nunca vamos conseguir sair da situação que nós estamos. Só que o que nós não percebemos é que Deus não quer abrir a porta. Deus quer quebrar todo o cativeiro. Às vezes a gente quer uma porta aberta e Deus quer quebrar todo o cativeiro. Às vezes a gente quer uma porta aberta e Deus quer derrubar todas as fortalezas do inimigo. E às vezes nós não compreendemos isso e até nos entristecemos dentro do processo. Porém, é nesse momento que nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus poderia sim nos poupar de tantas coisas. Deus poderia sim facilitar tanto na nossa vida, não é? Ele tem todo o poder, ele tem tudo à sua disposição, basta uma palavra. Céus e terra se fazem ou desfazem diante dos seus olhos. Não é desse jeito? Pois é, ele poderia, mas ele não faz. Por quê? Porque ele tem propósito no processo. Você tá entendendo? Ele tem propósito no processo. Eu sei que você, volta e outra, está fazendo uma avaliação da tua vida e dizendo, mas Deus, por que isso? Se eu poderia ter feito diferente, poderia ter me poupado, evitado isso na minha vida. Por que eu estou passando ou por que eu passei por isso? Deixa eu falar aqui uma coisa. Deus tem propósito no processo. Você tá entendendo? Por isso que ele não vai nos poupar do processo. Às vezes a gente vai passar por perseguições que nós não deveríamos estar passando. A gente vai estar vivendo situações que nós não mereceríamos passar por elas. E nós nesse momento não entendemos. Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço. Deus, por que eu tô sofrendo essa injustiça? Eu não mereço. Deus, por que eu estou enfrentando esse momento difícil? Eu não mereço isso. Deus sabe. Mas ele também sabe que você não merece, mas precisa do processo. E ele permite. Sabe por quê? Porque sempre que Deus te colocar dentro de um processo é porque ele tem algo extraordinário para realizar lá na frente. Então não desista no meio de um processo. A Bíblia diz que Deus, ele não é injusto. E ele não coloca sobre as nossas costas um peso que nós não possamos carregar. Natália, eu não posso passar por isso. Pode. Se Deus permitiu, você pode. Natália, eu não tenho condição de suportar isso. Tem. Se Deus permitiu, você tem condição. Quantas coisas até então você pensou que não poderia, não suportaria, e aí está você, não é? De pé, respirando, avançando, não é desse jeito? Dias rindo, dias chorando, tudo bem. Mas aí está você. Você pensou que nem ia sobreviver e tá aqui. Você tá entendendo? Deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia ela é muito clara. Ela diz que Deus não nos coloca peso que nós não possamos carregar. Se há uma situação na tua vida é porque você pode superar. E Deus sabe disso. E ele não é mentiroso. E se ele assim falou, é porque ele fará. Lhe dará toda a condição para você vencer nesse lugar. Você tá entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo, declara, estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta hora. Êxodo, capítulo de número 11, versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor havia falado a Moisés. O faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Deus quer dizer que o Senhor está me colocando diante de um faraó que não vai me ouvir? Não. E o Senhor está me dando um roteiro inteiro para eu falar? Sim. Não faz sentido? Faz, porque dentro do propósito Deus tem dentro do processo Deus tem propósito. Você está entendendo? Deus dava a Moisés coordenadas, queridos. Palavras para serem repetidas diante de faraó. E Deus diz: Ele não te ouvirá. Deus, então eu tô fazendo papel de tolo, de bobo, tô perdendo tempo, porque se eu tô falando pra alguém que não vai me ouvir, por que eu vou falar? Porque o processo é necessário. Para que saibam que sou eu quem faço.
para que entendam que sou eu quem opero, para que vejam que aquilo que eu digo eu cumpro. Você tá entendendo? Querido, deixa eu te contar aqui uma coisa. Nunca desista no meio de um processo. Não se dê por vencido antes do final da guerra. Ei, não pare no meio do caminho. Não retroceda no passo que você já deu. Deus manda dizer pra você, tem propósito dentro do processo. Talvez você não merecia, mas precisava exatamente desse processo. Deus sabe, queridos, de todas as coisas. Eu sei que às vezes é doloroso, eu sei que às vezes, não é? A gente até pensa que não vai suportar, mas suporta. Mas suporta porque nós temos Deus na trajetória. E lá na frente, tudo que nós passamos, vivemos, enfrentamos e superamos se transforma, sabe em quê? Em testemunho e glória para Deus. Você tá entendendo? Deus poderia ter aberto a porta para Israel sair da terra do Egito? Poderia. Simples, querido, num piscar de olhos, uma única palavra, um acenar, sabe, da mão de Deus. Ei, romperia tudo ali. Mas Deus não faz assim. Por quê? Porque Deus não pouparia o povo do processo. Eles precisavam passar pelo confronto com Faraó. Eles precisavam, sabe, ver o que Deus estava falando se cumprindo dentro daquela terra. Eles precisavam ver não as portas se abrindo, mas o cativeiro quebrando, para que eles verdadeiramente entendessem que era a mão forte do Senhor que estava lhe dando vitória. Deixa eu falar aqui uma coisa. Se muita coisa acontecesse num piscar de olhos na tua vida, talvez você mesmo não conseguisse assimilar de onde estava vindo e quem estava fazendo. Só que o processo que você passa, doloroso, difícil, que você sabe bem como é, que tem hora que você pensa que não vai suportar, mas suporta. Esse processo só te mostra uma coisa: que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que é Deus quem está fazendo. E sempre que você vê o agir e o mover de Deus, a tua fé se renova. Queridos, a Bíblia... Deixa eu te contar aqui uma coisa. Foi fácil o processo da saída do povo da terra do Egito? Não, não foi. Não foi fácil. A Bíblia diz que... a Bíblia diz que quando as palavras de Deus se cumpriam lá, Faraó sobrecarregava ainda mais o povo. Dizia, caiu fogo aqui do céu, queimou tudo, pô, agora vocês vão trabalhar em dobro. Agora eu quero produção dobrada. Os meus animais estão morrendo? Pois agora a ração de vocês, a comida de vocês estão limitada. Vai comer uma porção, metade da porção que vocês comiam antes. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Quanto mais a palavra de Deus se cumpria, mais Faraó se levantava. Mas deixa eu te contar aqui algo. Deus sustentava o seu povo. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu sei que às vezes você diz, mas Natália só tá piorando. Mas Natália, as coisas estão se complicando. Mas Deus também está te sustentando. E mais uma vez você vai superar e sair dessa situação. Todo o confronto que você tá passando está te levando para um novo nível. Todo o processo está te levando para o cumprimento de um propósito. E você não pode parar. E você não pode desistir. Você tá entendendo? Ei, deixa eu falar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que não foi fácil. Moisés estava à frente. E Moisés era confrontado por Faraó. Moisés era atacado pelo povo, porque quando Faraó vinha com a mão sobre o povo para oprimir ainda mais, depois que se cumpria as palavras de Deus que haviam sido ditas através da liderança chamada Moisés, o povo atacava Moisés também. Querida, às vezes você vai estar sendo atacado pelo inimigo e pelos teus. Você vai estar dizendo, Deus, eu tô dentro do teu processo, eu tô entendendo que o Senhor tem propósito, mas é ataque de todo lado. É ataque dentro e fora da minha casa, é ataque dentro e fora da minha empresa, é ataque dentro e fora do meu ministério, é ataque pra todo lado. Deus, tem hora que eu tô sendo atacado pelos inimigos e tem hora que eu tô sendo atacado pelos meus. Eu não tô entendendo mais nada. Deus manda dizer pra você, ei, aquieta o teu coração e entenda uma coisa, a minha graça te basta. Queridos, é tremendo. Deus não estava só rompendo o cativeiro geográfico, físico de Israel. Deus estava rompendo o cativeiro interno. Você está entendendo? E Moisés, como liderança, pagava o preço diante do inimigo e diante do seu próprio povo.
Porque ora atacado por Faraó, os egípcios, ora atacado por próprio Israel, que estava sendo beneficiado. Você está entendendo? Eu sei que está doendo aí do outro lado. Eu sei. Tem hora que você diz, Deus, eu não posso ir para um lado porque o inimigo me ataca, eu não posso ir por outro porque os meus me atacam. E agora, o que é que eu faço? Deus manda dizer, permaneça firme no processo. Tem propósito. Eu não estou só fazendo algo material aí. Eu estou fazendo uma obra ainda maior. O cativeiro que estava sendo quebrado, querido, era um cativeiro interno. Você está entendendo? Querido, Deus estava mostrando para aquele povo quem era verdadeiramente o seu dono. 430 anos dentro da terra do Egito, e fez com que muitos esquecessem quem era o Deus deles. E Deus estava mostrando quem é que mandava ali. E Moisés, como o seu instrumento e libertador, dentro daquele lugar, sofria as consequências de um processo dolorosíssimo. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto ele engrandecia a Deus, Deus engrandecia a ele. Olha aqui. Êxodo capítulo de número 11, versículo de número 3. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem, Moisés, era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do seu povo. Querido, tem ataque? Tem, mas também, enquanto você engrandece o nome do Senhor neste lugar, Deus engrandece teu nome. Suporta. Deus manda dizer para você, enquanto dentro do processo você está engrandecendo o nome do Senhor, Deus está engrandecendo o teu nome neste lugar. Eu acho tremendo isso. Eu acho lindo isso. Deixa eu te contar aqui uma coisa. É dentro do processo que você tem experiência que você não teria em nenhum outro lugar. É dentro do processo que você tem visão que você não teria dentro de nenhum outro lugar. É dentro do processo que você realmente entende quem do teu lado está, o Senhor. Você está entendendo? Moisés entendeu isso. E ele permaneceu firme, mesmo quando os ataques vinham do inimigo ou vinham dos seus. Eu sei que você, às vezes, está olhando para a situação e dizendo, Deus, eu não mereço passar por isso. Não merece, mas precisa, porque lá na frente tem um propósito extraordinário. Isso daí, esse ataque do inimigo, só serve para testemunho. Às vezes até o ataque dos teus só serve para testemunho, para te fortalecer. Deus manda dizer que ele está te usando para uma grande obra, para romper cadeias externas e internas. Deus está te instrumentalizando neste lugar. E às vezes você vai ser atacado pelo inimigo e pelos teus. Sim, porque nem todo mundo vai entender a visão e o propósito que você está. Mas Deus manda dizer, persevera. Enquanto você engrandece o meu nome, eu engrandeço o teu nome neste lugar. É tremendo. A Bíblia vai dizer que o homem Moisés, a Bíblia diz isso, o homem Moisés era o homem mais importante. Diante dos subordinados de Faraó e até mesmo diante do seu povo. Deus manda dizer pra você, enquanto perseguem, tu cresce. Enquanto te atacam, tu cresce. Enquanto tentam te paralisar, tu cresce. Enquanto estão contra você, você cresce. Diante do processo que Deus tem te colocado. Esse processo é pra crescimento, não pra morte. Aquieta o teu coração. Deus manda dizer que ele não tá abrindo portas, ele está quebrando prisões pra você passar, avançar e viver propósitos lá na frente que Deus já tem preparado para você e os teus. Deus manda dizer que tudo que você está enfrentando valerá a pena. Você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, coloca a tua petição, o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Antes, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, tem hora que nós não estamos entendendo muita coisa, é ataque de todo lado, é luta de todo lado, mas nós confiamos em Ti. O processo talvez não é o que merecíamos, mas é o que precisamos. E Deus, nós suportamos o processo porque nós sabemos que Deus não coloca pesos que nós não possamos carregar. Contamos com a Tua ajuda, a Tua graça nos basta. E mesmo sendo atacados de todos os lados, nós vamos
continuar. E enquanto engrandecemos o teu nome, o Senhor nos honra em tantos lugares, meu Deus, de tantas formas que nós nem sabemos explicar. Quero declarar, quero profetizar, não é que portas serão abertas, cadeias serão quebradas, cativeiros serão rompidos, uma grande obra será executada. Suporta o processo, porque dentro dele Deus tem propósito na tua vida. Deus te ajuda a superar, avançar e vencer. Então toma posse da palavra e ora junto comigo. Se você crê, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente, que ele seja contigo hoje sempre. Marca 3 pessoas para ouvir a mensagem de Deus com você aqui hoje, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.